artificial, né? Ah, vai mudar o mundo, vai mudar isso, vai mudar aquilo outro. Será que vai mudar mesmo? Ah, pode ajudar a gente nisso, naquele outro. Aí a gente vê várias pessoas que acabam falando, mas a gente não consegue colocar em prática, né? Então, hoje, de fato, a ideia é a gente desmistificar esse tema. A gente conversar aqui de uma forma que a gente tire esse tema aí dessa redoma e que a gente entenda o quanto que esse tema pode ser importante, o quanto que isso pode nos ajudar mesmo, de fato, no nosso dia a dia. Antes de começar, eu vou pedir para você, coloca a cidade que nós está falando, como a gente sempre faz toda semana, para saber aonde que está chegando aí. Tem mais gente já chegando também, mais gente vindo aí conversar conosco, bastante gente aqui. O Gerson está por aqui, o Robson, o Jonas, o Marcelo, o Luiz está por aqui, a Lia também, o Vladimir, o Rosanildo, enfim, várias pessoas chegando por aqui, a Monique também, enfim, o Cristiano, do Rio de Janeiro, enfim, muita gente chegando aqui. Antes de começar, gente, deixa eu agradecer aí algumas empresas que estão sempre junto conosco. A primeira que eu sempre falo toda semana é da Ceros. A Ceros é um banco voltado para a área de condomínios, que eles fazem empréstimos aí para condomínios que precisam, eles também são uma garantidora, então se está com algum problema no teu fluxo de caixa, dá uma conversada com eles, se precisar de um contato, me chama aqui, que eu te passo, é uma empresa consolidada, que conhece muito do mercado, também que está sempre com a gente aí, é o pessoal da Singular Facilities. Singular Facilities é uma empresa da área de terceirização em geral. Então, você precisa aí de um ferista, quer trocar, enfim. Eu sempre falo, né? Tanto terceirizado como o próprio tem seus prós e contras. A gente tem que pesar o que para cada condomínio faz a diferença, de fato. Dá uma conversada com eles. Também tem o pessoal da Folk, que é uma empresa de portaria remota, que está sempre participando conosco também. Tá? Eles têm uma tecnologia muito interessante de portaria remota, é uma empresa que tem aí anos de caminhada e também tem um portfólio muito bacana, e também que está sempre com a gente aqui o pessoal lá da ConexCond, tá? Que é o pessoal que tem aí um app para ajudar você no dia a dia, você como síndico, a você entender melhor e crescer muito mais ainda aí aquilo que você faz. Perfeito? Deixa eu chamar aqui já para minha tela aqui, colocar na tela para todo mundo conhecer que esse cara eu conheci faz algum tempo. Antes até de começar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Robson lá de Goiânia, o Luiz lá de Itapema, Oswaldo está por aqui também, enfim, mais gente chegando. Colocar esse cara aqui para conversar com a gente, porque eu sou um síndico, gente, que provavelmente sou o espelho de muitos de vocês aí. Eu tenho uma dificuldade gigante com tecnologia. Eu tenho dificuldade. Computador, para mim, é para ver o Instagram e e-mail. Se passar um pouco disso, já me complica um pouco. Fazer uma apresentação, para mim, já é meio difícil. Então, sempre estou pedindo ajuda para um, para outro, para pessoas que entendem mais. Mas eu sei que a tecnologia está aí para ajudar. Exatamente para a gente não ficar se quebrando tanto, para que a gente consiga produzir mais, consiga produzir melhor, para que a gente consiga, de fato, se desenvolver cada vez mais, para a gente ter tempo para fazer aquilo que é importante, e parar de ficar parando, usando as coisas aí, perdendo tempo com aquilo que a gente não precisa. E aí eu conheci esse cara algum tempo atrás, alguns anos já, que é o Jonas, e o Jonas é um estudioso da área de tecnologia, é um cara que se debruça muito sobre as questões, principalmente de condomínio, e eu convidei ele para bater esse papo com a gente aqui, para ver o que a gente consegue, de fato, de tirar da teoria e colocar na prática, para a gente sair disso, né? Porque a gente ficar só falando, dá para você fazer isso, dá para fazer aquilo, dá mesmo? Será que é possível ou não? E aí eu convidei esse cara aqui para conversar um pouco com a gente, ensinar um pouco para nós aquilo que a gente pode fazer nesse meio aí. Jonas, antes de mais nada, obrigado por abrir um espaço na tua agenda, obrigado por estar com a gente aí. Obrigado, Paulo, boa tarde a todos. Quero agradecer pela mais uma vez a oportunidade de conversar com o pessoal Jonas, do mercado. O teu áudio não está muito legal, viu? Peraí. Eu não sei se é para mim aqui. E agora, melhorou? Agora melhorou um pouco mais. Melhorou, pessoal? Estão conseguindo ouvir bem ele aí? Beleza? Beleza. Ótimo. Então tá, repetindo aqui, quero agradecer aí, Paulo, pela oportunidade. É sempre um prazer aí falar com o pessoal do mercado de gestão condominial. E, cara, sobre inteligência artificial, realmente é um assunto delicado, né? Polêmico, muitas vezes, e sabe o que eu vejo, Jonas? Além disso tudo, as pessoas às vezes começam a bater tanto nesse tema, que tem síndico que fala, cara, eu não quero nem saber disso aí mais. Assim, parece que meio que deu uma enchida de saco no cara, porque todo mundo fala, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas ninguém mostra como faz, né? Exatamente. A gente fica naquele limbo, o pessoal fala que é bonito, mas a gente não consegue usar. É porque às vezes fica muito distante da realidade, né? A gente vê notícias todos os dias sobre inteligência artificial,
Só que a gente vê grandes empresas utilizando de verdade e tendo resultado efetivo no seu dia a dia, e parece que nós aqui do mercado condominial não vamos conseguir chegar nesses mesmos resultados que essas grandes empresas têm, né? E isso normalmente se dá, Paulo, pelo fato de que, para entender de fato como a inteligência artificial pode te ajudar, você tem dois caminhos. Ou você se debruça e começa a estudar sobre isso de verdade, né? Ou você busca parceiros e pessoas, né? Plataformas que podem te aproximar dos resultados que a gente vê todos os dias na TV, né? Provavelmente, cara, provavelmente todos nós aqui estamos sendo impactados diariamente por IA e muitas vezes a gente nem sabe que isso está acontecendo, tá? Seja numa notificação que você recebe do seu banco, seja num texto que você está lendo, numa imagem que chegou no teu WhatsApp, num vídeo que foi criado, você não tem mais como identificar exatamente o que foi criado por uma inteligência artificial e o que foi criado por um humano. Mas, uma coisa que eu já quero deixar aqui, combinar com vocês, toda inteligência artificial tem um toque humano em algum momento. Então, assim, é impossível que a gente consiga utilizar a inteligência artificial sem que a gente tenha, dentro da nossa equipe, dentro do nosso tempo, um período ali destinado para que a gente atue junto com a inteligência artificial, para que ela realmente entregue o que a gente precisa e não fique com aquelas entregas alucinadas que ninguém entende por que ela escreveu aquilo, por que ela falou aquilo. Então, assim, mesmo nas grandes empresas, tem sim um time, tem uma pessoa, uma equipe responsável por essa tecnologia, né, que deixou de ser um sistema para ser uma transformação de várias operações do dia a dia dessas empresas. Ô, Jonas, ó, deixa aqui já colocar um ponto aqui, ó, o Luiz lá de Itapema, ele colocou aqui, a AI está ajudando muito na gestão do meu condomínio, é bom a gente trocar uma ideia. O Ciano também lá de Porto Alegre acabou de chegar também. E quem tiver alguma pergunta, gente, com relação a IA e como pode utilizar, manda aqui que eu não sei responder, mas o Jonas sabe, tá? Então, tá aí, pessoal. Paulo, deixa eu começar. Muitos ciclos me perguntam, cara, será que realmente eu vou precisar usar a inteligência artificial? Eu já administro meus condomínios há tanto tempo, sem essa tecnologia, por que está todo mundo me questionando, me perguntando se eu já uso, se eu não uso? Por que o mercado fala tanto disso, né? Bom, primeiro, pessoal, nós estamos no mercado onde possivelmente sejam os mercados que geram mais demanda de número de demanda e também de complexidade de demanda, tá? Talvez a gente fique atrás aí do mercado financeiro, mas, assim, a gente está no top 5 dos mercados que mais geram demandas diariamente, né? E essas demandas, elas são geradas por vários atores, né, do mercado. Pode ser um morador, pode ser um prestador de serviço, pode ser um funcionário, né? Então, assim, são muitas pessoas diariamente gerando muitas demandas de assuntos diferentes, tá? Se até o momento a gente conseguiu fazer gestão de condomínio sem o uso da inteligência artificial, é porque vocês são altamente competentes, né? E isso é o resultado de muito esforço. Mas a verdade é que a gente não precisa ficar fazendo muito esforço o tempo todo, né? A gente também tem que começar a pensar um pouquinho de como que a gente pode melhorar o nosso processo e como que a gente pode ter uma carga mental menor, né? Porque, no final das contas, resolver problemas de condomínio é também gerar uma carga emocional, uma carga mental muito alta. E eu acho que o primeiro princípio do uso de quem vai adotar a inteligência artificial nesse momento é poder ter uma diminuição da sua carga mental, da sua carga emocional. Não vou nem entrar no mérito de quanto isso pode gerar eficiência, mas sim de quanto eu melhoro como pessoa no momento que eu começo a tranquilizar a minha rotina e saber que eu tenho ali uma tecnologia que está me auxiliando a organizar todas essas demandas que chegam todos os dias e que eu não preciso mais, no final do dia ou no amanhecer do dia, estar preocupado com aquele monte de tarefa que eu nem sei por onde começar. Tá? E aí,
aconteceu comigo um fato bem interessante, que foi, eu fui procurado, Paulo, por um conselho de 2 condomínios, tá? Um conselho de 3 pessoas, 3 aposentados que estão no conselho. Então, assim, ali já começou a quebrar o paradigma para mim de que pessoas com uma idade mais avançada não gostam de tecnologia, tá? Eu fui procurado por essas pessoas e eu, no primeiro momento, eu não identifiquei que eles não eram síndicos, né? Depois eles me contaram que eles eram do conselho. Desculpa. E eles me questionaram muito sobre como é que funcionava a aplicação da inteligência artificial na gestão de condomínios e tal. E a gente foi conversando e eu perguntei para eles por que eles estavam me procurando, já que diretamente eles não usariam essa inteligência artificial. Quem usaria é seu síndico. Eles me responderam o seguinte, Paulo: a gente não vai contratar nenhum síndico que não use inteligência artificial. E a gente está fazendo uma pesquisa antes de escolher o novo síndico dos nossos condomínios, porque a gente quer ter certeza que a tecnologia que ele vai usar vai ser em benefício do condomínio. E que nós acreditamos aqui como conselho que é muito caro pagar um síndico para responder aquelas perguntas básicas do dia a dia de um condomínio. Por exemplo, como que eu faço para reservar o salão de festas? Qual é o horário de silêncio? Como que eu faço para gerar uma reclamação do meu vizinho? Essas coisas que são do dia a dia, na visão desse conselho, é muito caro pagar o síndico para ele ficar respondendo essas questões simples. O que todo mundo sabe que uma inteligência artificial pode resolver, sim, essa questão, e de forma até melhor, muitas vezes, que o síndico, porque o síndico vai estar ocupado com tantas outras coisas que ele vai acabar não priorizando esse tipo de resposta, o morador vai ficar esperando e depois a reclamação vem, né? Então, me chamou a atenção isso. Quem está regulando, Paulo, não é mais o síndico, é o mercado que está regulando. Se você, como profissional, vai estar usando as ferramentas adequadas e que estão amplamente aí sendo divulgadas todos os dias, resolvendo o problema de todo mundo. Então, fica a pergunta: se a inteligência artificial resolve o problema de vários mercados, de vários profissionais, por que a inteligência artificial não pode resolver também os problemas do síndico profissional? Né? Então, essa pergunta é o que gostaria aqui de deixar essa reflexão para a gente iniciar a nossa conversa e decorrer sobre ela. Ô Jonas, é bacana até o que você comentou aqui, ó. O Gerson que falou que usa muito, o pessoal lá da gerência ali em Lara falou: esse mito que as pessoas idosas não se dão bem com a tecnologia não é verdade. Existe uma parcela sim que tem essa dificuldade, mas do outro lado tem sim bastante pessoas que querem ter acesso. Exatamente, tem muita gente que nunca usa o WhatsApp, pessoa mais idosa, mas depois que aprende a usar, meu amigo, fica pendurado o dia todo, né, ali. A Thaís aqui, boa tarde a todos. Gostaria de entender se a tecnologia se abrange todos os nichos de implantação de condomínios e qual o contato da pessoa responsável. Eu já vou passar aqui até, Thaís, aí o contato, se você quiser conversar com o Jonas, tudo, mas eu quero só salientar um ponto que o Jonas levantou aqui, gente. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu fiz uma mudança na minha carteira de condomínios. Hoje eu não atendo condomínios maiores que 50 unidades, até porque eu tenho outras demandas, né? Então eu não consigo ter uma dedicação tão ampla assim e profunda. Mas quando eu atendia os condomínios maiores, gente, era comum, todos os dias, eu receber em torno de 300 a 400 mensagens no WhatsApp. 300 a 400. É muita coisa. E eu pensei que eu recebia bastante. Eu conversei com outros colegas síndicos. Eu tenho um colega, por exemplo, de Santos, o Valtão lá de Santos. O Walter me mostrou, o celular dele chega a ser 600 por dia. E tem outros síndicos que tem mais ainda. E não importa se tem mais, tem menos. A grande questão é que a maioria dessas demandas são simples. Como é que eu faço? Ó, não chegou o boleto, como é que eu faço? Reservar o salão de festa. É coisa básica, simples, que a gente, de repente, se tivesse algo que a gente conseguisse terceirizar com qualidade e com confiança, a gente conseguiria, né? Ó, o Antônio aqui falando que ele criou um app aí que usa. Enfim, tem muita gente procurando solução nisso, né? Jonas, vamos lá, fica à vontade, quiser apresentar, quiser continuar por aqui, respondendo pergunta, fica à vontade.
Tá, eu vou continuar aqui falando um pouquinho mais, Paulo, sobre essa questão da carga mental, tá? Que aonde, com as pessoas que eu converso, eu vejo que é um dos maiores problemas, né? Porque a carga mental na gestão condominial, ela é um esforço cognitivo, né? Então, assim, eu preciso lembrar de acompanhar tudo no meu condomínio, né? E se eu não preciso, e se eu preciso lembrar de acompanhar, eu preciso anotar. E se eu não anotar, eu com certeza vou esquecer, né? Só que assim, como é que eu faço para organizar, se eu tenho um condomínio, ou 10, ou 20, como é que eu faço para organizar tudo isso? E principalmente, como é que eu faço para não me esquecer de anotar tudo isso? E aí que vem as diferenças de tecnologia. Hoje a gente sabe, Paulo, que no mercado existem muitos aplicativos que você instala no seu celular, que você acessa na nuvem e tal, e que fazem, sim, muito bem uma gestão, né, dessas demandas. Mas, Paulo, qual que é o principal aplicativo que é utilizado pelos moradores e pelo síndico para comunicação, para solicitação, para, enfim, para conversar? Qual que é o principal aplicativo que é utilizado? É o WhatsApp, né? Não tem como fugir do WhatsApp. É difícil. Só conheço uma pessoa que não tem WhatsApp, que é meu amigo Hinaldo Dantas, o único no Brasil que não tem WhatsApp. Ele não tem, mas a empresa dele tem. Sim. Então, aí começa o primeiro ponto, tá? De que adianta eu ter uma super inteligência artificial se ela não estiver conectada com as ferramentas que eu mais utilizo? Porque daí, Paulo, se eu não tenho, por exemplo, uma inteligência artificial conectada no WhatsApp, o que acontece? Eu só transfiro o problema. Porque eu vou ter que copiar do WhatsApp e colar nessa outra ferramenta que não está conectada lá no meu WhatsApp. Então, o trabalho que seria o que a IA faria de melhor, que é, por exemplo, analisar as conversas do WhatsApp e gerar as demandas para mim, se eu utilizar qualquer ferramenta que não se conecta, eu vou estar simplesmente adiando o problema, porque eu vou ter que entrar no meu WhatsApp, eu vou ter que ler as mensagens, eu vou ter que interpretar o que a pessoa está querendo dizer, eu vou ter que classificar a demanda, identificar o nível de urgência e cadastrar essa demanda em outro sistema. Que só nesse momento que aquela IA vai começar a trabalhar por mim. Então, o primeiro ponto, gente, eu quero dizer o seguinte: se o WhatsApp é o seu principal canal de comunicação, é onde o seu cliente quer ser atendido, a gente tem que ter muito claro isso como profissional. Se o cliente quer ser atendido no WhatsApp, é lá que eu tenho que atender meu cliente. Eu não tenho que ficar mandando meu cliente para diversos outros canais, porque ele não vai fazer. Tá? Então, o primeiro quesito é, a ferramenta que vocês utilizarem de inteligência artificial, ela tem que estar conectada aos seus canais. Se não estiver conectada aos seus canais, vai ser subutilizado. Tudo que é subutilizado é desprezível em algum momento. Eu vou deixar de usar, eu vou dizer que não funciona. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo muitas empresas e profissionais errando. Eles usam a inteligência artificial como um apoio, sendo que ela tem que ser uma principal ferramenta para que ela realmente entregue o que ela promete que entregue. Tá? Bom, aí, o segundo ponto, Paulo, é o seguinte. Beleza, fui lá, contratei uma ferramenta, conectei no meu WhatsApp, é o principal canal, que é onde eu recebo todas as minhas demandas, e eu simplesmente abandono a inteligência artificial conectada ao meu WhatsApp e esperando que ela vá aprender tudo sobre os meus condomínios e que ela vai realmente resolver o meu problema. Segundo ponto de inflexão, nenhum agente de IA vai aprender sozinho. Ele precisa conhecer o seu condomínio, ele precisa conhecer a sua forma de trabalho, ele precisa conhecer suas regras de atendimento, você precisa enviar o regimento interno, você precisa enviar convenção, ata, porque senão ele vai começar ou a não responder, ou a responder coisas equivocadas, porque ele não conhece o seu trabalho e ele não conhece como que os seus condomínios funcionam. Tá?
mas isso eu tenho que fazer uma vez só? Não, isso você tem que fazer diariamente, né? Porque, assim como quando eu contrato um colaborador para trabalhar comigo, eu preciso treinar esse colaborador todos os dias. Um agente de IA não é diferente disso. Ele precisa ser treinado também para que ele entenda toda a sua rotina, certo? Tem gente falando algumas coisas no chat aí, Paulo, não sei se tu Tem o Oswaldo aqui. Cara, o Oswaldo aqui, ele manja bastante do negócio. Ele usa um chat base aqui, ele usa o chat GPT, ele usa o Gama, ele usa Tactic, Anotar. Meu Deus do céu, o Oswaldo aqui é o cara. Ele é o síndico fora da curva aqui. Ele colocou ali que ele se aventurou, né? Ele está usando várias tecnologias, várias plataformas, inclusive ele fez um agente de WhatsApp para atendimento dos moradores. Muito bem, via Cloud Code. Bom, o Oswaldo provavelmente é uma pessoa fora da curva nesse sentido, né? É um estudioso, provavelmente, que gosta da tecnologia. No início eu falei que existem duas formas de você se aproximar da inteligência, que é estudando ou se aproximando de pessoas e empresas que já fazem isso, né? Então, o Oswaldo optou pelo caminho de estudar e entender como é que funciona, o que é um bom caminho também. Parabéns aí, Oswaldo. Tá? Mas, assim, vai chegar um momento, Paulo, que os problemas técnicos vão acontecer. Tá? Por mais que eu saiba usar o chat GPT, saiba usar o Cloud Code, como ele falou, o Gama, ChatBase, todas essas tecnologias que estão aí, que vocês provavelmente já ouviram falar. Vai chegar um momento, Paulo, que o problema técnico vai acontecer. E aí, meu amigo, se você não tiver alguém para te apoiar tecnicamente para resolver as questões, o que vai acontecer é que você vai deixar de usar. Você vai entender que não funciona e você vai entender que isso está mais atrapalhando do que ajudando. E aí, nesse momento, perde-se uma grande oportunidade de melhorar a gestão dos seus condomínios, de melhorar a comunicação com os moradores e de ter um processo mais organizado e com menos esforço, né, mental e emocional, como a gente tem hoje no padrão aí da gestão condominial. O esforço emocional e mental é muito grande. Então, uma dica que eu posso deixar para vocês: procurem pessoas, profissionais, empresas que já estejam adaptadas à inteligência artificial para apoiar vocês na implantação desse tipo de serviço. Não tentem fazer sozinhos, porque provavelmente vocês vão esbarrar em algum problema técnico e esse problema técnico vai refletir lá na ponta e não vai ser bom. Né? As pessoas vão reclamar, vão dizer que a IA está respondendo coisas que não tem nada a ver e que vão pedir para... Eu não quero mais ser atendido por um robô, sendo que, na verdade, não é um robô, é uma inteligência artificial que tem capacidade de conversar naturalmente com qualquer pessoa, tá? Desde que ela seja devidamente configurada e testada para isso, desde que ela tenha o conhecimento necessário para trabalhar, desde que ela seja encarada como um colaborador da sua empresa, e não como um robô, como muitas pessoas fazem, e que deixam lá isolado e acaba não tendo o resultado que se espera dessa tecnologia, Paulo. Maravilha. Ó, o Jonas aqui está falando aqui de novo aí para ensinar, reiterando o pedido aqui. Já vamos lá, Jonas. Gerência linear, já vamos lá, né? Perfeito. A Edivane também aqui pedindo ajuda também. Calma, Edivane, calma, que vai ter coisa boa aqui, viu? Tá? Muita coisa boa. Então, Paulo, vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal pode ir respondendo no chat. Eu acho que é legal. Tá? Beleza, vamos lá. Que é um checklist de maturidade. Tá? São perguntas abertas aqui só para a gente trocar uma ideia. Então, comunicação com moradores. Como é que vocês estão trabalhando hoje? Né? Todas as mensagens dos moradores chegam em um canal centralizado? Existe uma classificação de urgência, manual ou automática, das mensagens recebidas? As mensagens críticas são identificadas em menos de 10 minutos? O histórico completo das conversas fica registrado e pesquisável? Há indicadores de tempo médio de resposta por condomínio? Então, esse aqui é um dos blocos do nosso checklist de maturidade.
Será que a gente consegue fazer tudo isso, Paulo, sem ter uma tecnologia, sem ter uma... Ó, alguém já respondeu ali, ó, não, não, não e não. Não consegue. E assim, é porque é inviável, tá? Não é porque às vezes é falta de vontade ou falta de conhecimento, é inviável fazer isso. Como é que eu vou fazer uma classificação de uma questão crítica em 10 minutos? Né? Às vezes eu vou estar em alguma assembleia, eu vou estar em algum evento, como é que eu vou fazer isso? Né? Sem o uso de uma inteligência artificial, isso é praticamente impossível. E aí vem aquele ponto, Paulo. O quanto que é necessário o síndico fazer isso? Será que é mesmo, Paulo, necessário eu entrar ali no meu WhatsApp e verificar que tem 30 novas conversas, dentro dessas conversas tem várias mensagens diferentes, situações diferentes. Será que é realmente necessário eu, como síndico profissional, como gestor de condomínio, entrar uma por uma dessas conversas e ficar analisando as mensagens para identificar o padrão, para identificar o tipo de demanda, para identificar o nível de urgência? Será que o nosso tempo precisa ser dedicado a isso mesmo? Ou será que é muito melhor eu me posicionar como um gestor de patrimônio, como um gestor financeiro, como um gestor de pessoas, para apoiar a gestão do condomínio, ao invés de ficar utilizando o meu tempo para resolver classificação de conversa? Então, essa reflexão também, eu tenho escutado bastante de síndicos profissionais, que eles estão repensando o modelo, tá? Porque, realmente, cara, hoje, uma IA faz isso muito rápido, em muito menos de 10 minutos, com um nível de assertividade muito alto, com um nível de comunicação muito alto, vai notificar o síndico, o morador vai ficar sabendo que, ok, eu identifiquei a sua demanda e eu vou dar andamento nela, né? Então, assim, para que nós, como síndicos profissionais, vamos ficar fazendo isso o dia todo, o tempo todo, e não conseguir participar de um evento, de uma reunião, sem ter aquela preocupação latente? Como é que está meu WhatsApp? Será que tem alguém explodindo no WhatsApp? Será que quando eu sair aqui do evento, quantas demandas eu vou ter que resolver? Então, eu acho que está na hora, gente, da gente aumentar realmente a régua da gestão do síndico e começar, de fato, usar essas tecnologias ao nosso favor e não ficar mais tendo que resolver questões do dia a dia que são simples de resolver, mas que consomem um tempo bem importante do dia a dia da gestão. Há outras questões, né, Paulo? São gestão de ocorrências e tarefas, manutenções, Acho que documentação. Assim, se a gente conseguisse resolver o nosso problema de atendimento, Jonas, já seria um sonho. Se tivesse algo que a gente conseguisse resolver, né? Eu digo, por mim, acho que a grande maioria também, né? Já seria algo que ajudaria muito a gente, viu? Sim. Resolver o problema do atendimento, ele passa por vários fatores, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, Paulo, uma das ferramentas que a gente tem aqui na empresa e que pode auxiliar, né, o síndico principalmente nessas questões do WhatsApp. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só conectar aqui rapidinho para a gente ver se faz sentido para vocês. Lá, tá conseguindo compartilhar? Oi? Você vai compartilhar aí? Vou compartilhar. Ah, perfeito, então. Vê se tá liberado aí, tá? Agora sim, tá aparecendo. Então, Paulo, como nós somos uma empresa de tecnologia, nós criamos uma ferramenta chamada Radar WhatsApp, que fica dentro da plataforma meusim.ia. Tá? O que esse radar faz? Bom, a gente pega o celular do síndico, conecta dentro dessa nossa plataforma, da mesma forma que a gente faz lá com o QR Code do WhatsApp, certo? E, a partir desse momento, dentro dessa plataforma, tem vários agentes de IA que ficam monitorando essas conversas e identificando problemas e demandas dentro dessas conversas. Então,
ao invés de eu, como síndico, ter que ficar lendo todas as mensagens e respondendo e identificando o que a pessoa precisa, esse radar faz exatamente isso. Ele lê as mensagens, ele faz um resumo do que a pessoa quer, ele identifica qual é o nível de urgência, ele identifica qual que é o condomínio daquela pessoa, ele identifica qual que é o tipo de demanda, né? Ó, que nem nesse caso aqui, pegando fogo, incêndio, emergência. Ele vê quais são as mensagens que geraram esse tipo de demanda e ele traz isso para dentro de um painel onde você consegue acompanhar todas as demandas que estão sendo geradas nos seus condomínios. Tá? E tudo isso, Paulo, ele faz através do próprio WhatsApp do síndico. Então, eu não preciso instalar nada no telefone do síndico e eu não preciso pedir para o morador instalar nada também. Tudo acontece dentro do WhatsApp. Não adianta, né? Porque o morador não vai querer instalar um outro aplicativo, o cara já tem tanto aplicativo. Tem que ser o WhatsApp dele mesmo. Exatamente. Então, assim, não tem treinamento, não tem instalação, não tem que comprar nada, não tem que pagar nada adicional. Eu simplesmente conecto o meu WhatsApp na plataforma, habilito o meu plano e, a partir daí, o sistema começa a atender e entender as mensagens dos moradores. Porque muito diferente de um chatbot, que seria digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, digite 3, que é o que ninguém mais quer. Ninguém suporta, né? Essa plataforma, ela fica em silêncio, Paulo. Ela fica em silêncio até que ela identifique, de fato, uma demanda. No momento que ela identifica essa demanda, aí sim, ela vai lá e faz o registro no painel do síndico, o síndico é avisado no próprio WhatsApp que tem lá uma nova demanda, uma urgência, por exemplo, e o morador, ele fica sabendo que aquela demanda foi registrada. Certo? E a partir daí, o síndico, então, tem a condição de dar sequência nesse atendimento. Certo? Mas isso de forma já resumida, sem precisar repassar todas as mensagens que foram recebidas lá no WhatsApp dele. Certo? Então, isso traz dois grandes benefícios. Primeiro, eu não preciso ficar lendo todo o meu WhatsApp toda hora. Segundo, eu já tenho a demanda classificada por nível de urgência, então o sistema já me diz aonde que eu tenho que agir primeiro. Tá? E terceiro, eu posso compartilhar isso com outras pessoas da minha equipe para que eles também consigam me auxiliar a resolver aqueles problemas que foram gerados no meu WhatsApp. Então, se o síndico tiver algum compromisso, ele consegue compartilhar essas demandas com outras pessoas da equipe dele, para que já possa dar andamento na demanda e não esperar ele ler as mensagens, identificar o problema, para depois dar andamento naquela solução. A Thaís aqui está perguntando, o Gerson falou lá que é interessante, a Thaís aqui está perguntando se gera relatório, e o gerência linear aqui perguntando se tem uma degustação aí. Legal. Gera relatório. Isso aqui é uma das coisas mais legais que eu acho do sistema, porque é o seguinte, Paulo, até o momento, eu respondi durante o mês 200 mensagens do meu WhatsApp do condomínio, tá? Como é que o morador fica sabendo disso? Os moradores. Por meio do relatório. Certo. Se eu não tenho um sistema que me dá esse indicador, que eu respondi lá 200, como é que o condomínio fica sabendo disso? E quando você tem um relatório disso, gente, olha que legal que é, né? Eu já mostrei para vocês aqui várias vezes, eu mando aqueles relatórios simples, eu pego no Word ali mesmo, falo, olha, limpei a caixa d'água, fizemos limpeza da grama, fiz isso, mais aquilo, que outro. Agora, se você tem um negócio melhor, fala, olha, atendi aqui 200 mensagens de WhatsApp desse condomínio. O morador começa a entender o tamanho do trabalho que você tem, porque o nosso trabalho não é lá no condomínio, a gente trabalha em qualquer hora, né? Para qualquer condomínio. Né? Então, para qualquer momento a gente está trabalhando, e às vezes a gente não consegue passar isso para os moradores. O síndico não faz nada. Meu amigo, pega meu WhatsApp por um dia. Que você vai ver. Cara, eu costumo dizer que o WhatsApp do síndico é invisível. Até o momento que você tem uma ferramenta que começa a monitorar seu WhatsApp e dá o indicador para o condomínio de quantas demandas você resolveu para aquele condomínio durante o período do mês, por exemplo. Tá?
Então, assim, é invisível por quê? Porque é muita coisa respondendo, é muita coisa que às vezes parece simples, mas consumir o tempo do síndico para ir lá, olhar o regimento, entender qual que é a regra, para depois responder o morador, né? Então, tudo isso fica invisível, até que você tenha uma ferramenta que te dá esse número. E aí o condomínio começa também a entender que você, pô, eu não sabia que o Paulo atendia tantas demandas no condomínio durante o mês. Pois é, mas atende, né? Por quê? Porque isso está no WhatsApp. E por mais que você peça para o morador entrar no app lá para registrar a demanda, ele não vai fazer isso. Ele vai chamar no WhatsApp e vai querer que você responda lá, né? Então, assim, exceto casos específicos, quando o cara tem que reservar um salão de festas e olhe lá, aí sim ele entra no aplicativo lá do condomínio e faz a reserva. Mas se ele quer saber o horário de silêncio do condomínio, por exemplo, ele não vai entrar no aplicativo. Ele não vai abrir o regimento, ele não vai fazer isso, ele vai perguntar para o síndico. E você respondeu. Só que você respondeu e esse trabalho que você teve ficou invisível. Então, é extremamente importante vocês terem esse indicador. Por quê? Voltando lá no início, o meu principal canal de comunicação é o WhatsApp. Então, é nele que eu preciso ter uma plataforma, uma ferramenta, que além de me auxiliar a organizar as demandas, além de me auxiliar a priorizar as demandas, além de me auxiliar a atender o morador, ele precisa me dar indicador, ele precisa me dar índice da minha gestão. Eu preciso saber quantos atendimentos eu estou fazendo por condomínio. Por quê, Paulo? Primeiro, será que todos os condomínios que eu atendo estão, o preço que eu cobro, o valor que eu cobro daquele condomínio está adequado com a demanda que ele está gerando para mim? Como é que eu meço isso? Né? Será que, às vezes, a gente tem um condomínio lá que você sabe, assim, mentalmente, você sabe, pô, aquele condomínio lá, ele gera muita demanda, cara. Os caras todo dia têm uma demanda, 10, 20 demandas. Tá, mas quem é o principal morador que gera todas essas demandas? Será que não são demandas recorrentes? Será que tem uma forma de eu prevenir que esse condomínio gere tantas demandas assim, como ele está gerando agora? Então, tudo isso, pessoal, são dados. E dados a gente só consegue mensurar se a gente registrar. Senão, tudo fica no achismo. E aí a gente não consegue saber qual é o nível de gestão que a gente está entregando e qual é a saúde dessa gestão que a gente está entregando. Né? Então, Paulo, aqui ó, eu mostrei só o radar. Tá? Mas a gente tem aqui o dashboard, tá? Que me dá aqui um resumo de todos os meus condomínios que eu administro, de todas as tarefas. Vou aumentar a tela um pouco, Jonas? Tem. Vou tentar conseguir aumentar a tela um pouco aí, ó. Deixa eu mostrar aqui. A Fátima perguntando o valor aqui, a Edvânia aqui falando aqui da quantificação, aqui a Márcia lá do AME Condomínio perguntando se consegue colocar numa administradora, a Edvânia aqui colocando o WhatsApp, daí igual a gente passeando de condomínio em condomínio. Quando precisei, minha filha fez a pesquisa pelo Google, meu Deus, a quilometragem foi altíssima, a gente nem sabe quanto que anda de condomínio em condomínio, né? O interessante aqui seria até estar colocando aqui o medidor de prioridades, percentual para o empreendimento, para a gente saber onde dá mais problema, onde que dá mais BO no condomínio, né? Exatamente. Tem umas perguntas aqui que eu vou responder. Ó. Gera relatório administrativo? Gera. Relatório administrativo, relatório de demandas, detalhado, analítico, para você gera um relatório para você entregar para o condomínio, gera todos os relatórios, tá? A gerência Lina e Lara perguntou, esse sistema tem versão de degustação? Tem versão de degustação, tá? Depois o Paulo vai deixar ali o site para vocês poderem se cadastrar lá. É possível utilizar em administradora? Totalmente possível de utilizar em administradores, tá? Sem problema nenhum. O pagamento é pré-pago ou contrato mensal? É contrato mensal, mas não tem fidelização, tá? Você pode usar pelo tempo que você achar que está sendo importante para você, tá? Quantificação demonstra sua demanda, valor depois eu posso passar, o que mais tem aqui? Medidor de demanda por prioridade e percentual por empreendimento, já temos também, tá? Quais são os tipos de demanda que mais geram por condomínio, tá?
queria ver funcionando, dá para mostrar no vídeo de mensagem, mostrando na tela. Esse aqui que eu estou mostrando já são tarefas que vieram do WhatsApp, tá? Então, isso aqui já é uma questão que realmente aconteceu no WhatsApp. Só não foi de agora, mas são coisas que já foram extraídas do WhatsApp. Tá? Paulo, se eu mostrar aqui, ó, dashboard, que é onde eu estou, ficou melhor a tela agora, eu dei uma aumentada. Ficou maior. Zoom aí, tá? Resumo geral, esse aqui é legal, quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um Instagram dos condomínios, tá? Então, assim, aqui na parte superior eu tenho todas as pessoas e grupos que eu administro no meu WhatsApp, certo? Então, toda vez que houver uma interação de alguma pessoa, de algum grupo, ele vai ficar mostrando aqui para mim que houve uma atualização daquela pessoa. Assim como a gente vê no Instagram os stories, é a mesma coisa aqui para o condomínio, tá? Então, eu posso clicar aqui no nome da pessoa e filtrar aqui todas as publicações, vamos dizer, que ele fez, mas ele também traz para mim aqui, ó, um resumo diário de tudo que o Jonas conversou comigo no WhatsApp, de tudo que o grupo do condomínio falou comigo no WhatsApp. Só que isso de forma sintetizada, para mim não ter que ficar lendo todas as mensagens, o sistema faz isso para mim. Então, ele vai ler tudo que eu conversei com os moradores ontem e vai trazer um resumo para mim de todas essas conversas. Então, eu entro no meu Instagram do condomínio e consigo ver tudo o que aconteceu no meu WhatsApp de forma resumida. Então, isso aqui, Paulo, é aquela coisa que o cara acorda de manhã, abre o sistema, dá uma olhadinha no resumo e vê se tem alguma questão que aconteceu ontem, por exemplo, que eu preciso trabalhar hoje, e eu já tenho ali a priorização das demandas do dia. Tá? Fora isso, Paulo, o sistema também manda esse resumo para o WhatsApp do síndico. Todos os dias de manhã, ele recebe um resumo de pendências, de urgências, de prioridades que ele precisa trabalhar, que foram registradas através do WhatsApp dele. Certo? Então, veja que isso aqui é uma mão na roda para mim não precisar ficar buscando mensagem por mensagem. Aí vem um radar que eu já mostrei. A gente também mostra aqui as conversas do WhatsApp. Então, eu tenho aqui um WhatsApp web dentro da plataforma. Certo? Então, eu posso trabalhar e responder aqui os moradores, os prestadores, tudo por aqui. Eu não preciso ficar mais usando o WhatsApp web. E o sistema também faz, Paulo, monitoramento de grupo. Então, em vez de eu ficar olhando lá o que está acontecendo no grupo todos os dias, eu vou ficar despreocupado porque eu sei que o sistema está monitorando o grupo e ele vai me alertar se tiver alguma discussão, alguma demanda mais urgente ou qualquer tipo de demanda que aconteça no grupo, o sistema vai trazer aqui para mim de forma automatizada. Aí, muitas pessoas me perguntam também se isso é baseado em palavra-chave, se tem que ter uma palavra específica para o sistema interpretar que é uma demanda. Não. O sistema interpreta a conversa, o contexto da conversa. Então, ele vai analisando todas as mensagens e identificando, dentro dessas mensagens, o que ele pode extrair de importante para o síndico. Certo? Então, não é por palavra-chave. Tá? Aí eu tenho um assistente de IA, que é o GPT do síndico. Todos os nossos assistentes, Paulo, eles são treinados para condomínio. Tá? Então, assim, essa é uma grande diferença, por exemplo, se eu comparar com o ChatGPT, que é uma inteligência artificial genérica. Aqui não. Todos os nossos assistentes eles foram treinados por nós para atender condomínios, para atender síndicos. Então, ele fala a linguagem do síndico. Tá? Eu consigo, Paulo, criar avisos. Né? Então, em vez de eu ficar lá criando meus avisos no GPT, depois que esses avisos vão se perdendo no meio de tantas conversas que eu tenho lá, eu trago para cá e o sistema cria esses avisos para mim de forma automatizada, já com base no meu condomínio, com base no regimento do meu condomínio, na convenção. Né? Então, como ele entende do meu condomínio, ele já cria os avisos baseados nisso. Né? Os resultados da minha gestão. Então, aqui eu já tenho aqui, ó, um evento confirmado, 305 tarefas pendentes. Tudo isso, Paulo, é automatizado. Não é o que o síndico foi lá e cadastrou. É o que chegou no WhatsApp do síndico, que o sistema avaliou, fez a triagem e registrou aqui para o síndico já essa demanda. Tá?
Aqui, Paulo, também tem os condomínios cadastrados. Então, assim, eu posso entrar aqui no condomínio e fazer qualquer pergunta sobre aquele condomínio, desde que eu tenha enviado para o sistema os documentos desse condomínio. Aí o sistema já conhece 100% de toda a vida daquele empreendimento e já consegue aqui fazer perguntas para ele. Então, Paulo, sabe aquela pergunta que o cara tem que abrir o regimento e ficar ali buscando a informação? Não precisa mais. Só basta você vir aqui no seu assistente, dentro da plataforma, e ele vai responder para você na hora qualquer dúvida sobre os seus condomínios. Certo? Paulo, temos também o painel de controle de cada condomínio. Alguém me perguntou sobre o indicador de gestão. Cada condomínio cadastrado no sistema recebe um painel de controle, certo? E aqui, Paulo, condomínio... Então, se eu quiser, eu posso ver os condomínios de forma separada. Eu tenho vários condomínios, por exemplo, quero ver o condomínio 1, 2 e 3. Posso ver só um, posso ver só o 2. Exatamente, tá? Cada condomínio tem o seu painel de controle, onde eu tenho aqui um resumo de tudo que está acontecendo com ele. Quantas tarefas eu tenho, quantas eu tenho pendentes, quantas eu tenho em andamento, quantas eu tenho concluídas, qual é a visão geral do condomínio, quais são os contatos principais daquele condomínio, qual é o score de gestão desse condomínio. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema calcula isso automaticamente para nós, com base naquilo que você está atuando. Então, você começa a ter um medidor de gestão e você consegue ver assim, bom, dos 20 condomínios que eu administro, eu tenho 2 aqui que estão com score de gestão baixa, eu vou atuar nesses aqui primeiro. Então, você começa a tomar decisões baseadas em dados e não mais em pressão de demanda, não mais em características emocionais, e sim em características de informação. Só que a parte mais difícil da informação não é analisar a informação, é registrar ela, é ter a informação. E é isso que essas plataformas, como o Meu Síndico IA, fazem por você. Ela fica buscando essa informação para você, gerando esses indicadores, para que depois você possa somente analisar e tomar as decisões. Né? Então, isso, Paulo, é inteligência artificial aplicada. Isso é inteligência artificial que modifica a vida do síndico, que atua na demanda, que gera um indicador, que registra a informação. E não mais aquele trabalho que eu tenho que copiar e colar de um monte de lugar para jogar no GPT para poder ter um relatório mínimo do que eu informei para ele, não do que ele buscou para mim. Entende como muda totalmente a utilização de uma IA? Uma coisa é eu pegar, abrir um monte de documento, um monte de mensagem, copiar e colar no GPT e pedir para ele fazer um resumo. Outra coisa é eu receber isso de forma automatizada dentro da minha plataforma e, no final disso, ter um relatório que eu preciso. Então, às vezes, o tempo que você usa para montar um relatório no GPT é maior, muito maior, do que o tempo que você vai usar para configurar a plataforma uma única vez e deixar ela trabalhar para você. Tá? Então, pessoal, a inteligência artificial ela só vai funcionar se ela estiver aplicada dentro de uma plataforma que foi pensada para a sua demanda. Se ela for genérica, o seu resultado vai ser genérico também. Não tem como fugir disso, Paulo. Às vezes você até pode conseguir ali situações, uma aqui, outra colar, o negócio fragmentado ajuda um pouco, mas não é o suficiente. Exatamente. Não é o suficiente. Exatamente, né? Não é. Pessoal, perguntas, por favor. Ó, tem várias perguntas ali, perguntando se paga por condomínio por acesso, Jonas. Ó, dá uma olhada ali. Paga por condomínio por acesso, paga por condomínio, tá? Quanto mais condomínios você tiver, menor é o valor do condomínio. O Amir está perguntando ali se consegue ver a tela funcionando. Consigo, queria ver funcionando. Dá para mostrar enviando a mensagem no WhatsApp e mostrando na tela. Vou tentar mostrar aqui já, Paulo, tá? Boa. Pode usar imagem de um WhatsApp? Pode usar imagem de um WhatsApp, tá? A gente tem síndicos que tem 2, 3 WhatsApp, a gente conecta todos eles na mesma plataforma e a inteligência artificial monitora todos eles, tá? Como faço para ter acesso e entender melhor? Paulo, pode colocar aqui o endereço do site ou você vai colocar no final? Como é que faz? Pode colocar aí o endereço do site. Tá, se quiser ir abrindo a tela, eu coloco o endereço aqui.
Tá. Eu coloco aqui enquanto vai abrindo a tela aí para mostrar na hora. Ok. Vou só apresentar outra janela. Qual que é o endereço do site mesmo, Jonas? É meusindico.ia.br. Deixa eu colocar aqui então para o pessoal. Aqui, ó, gente, para quem quiser conhecer, ó. Aqui, ó, meusindico.ia.br. É, isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Esse é o sonho de qualquer sim. Essa plataforma que foi pensada para síndico profissional. Tanto é que o nome da plataforma é meusindico.ia. Né? Então, a gente pensou exatamente na plataforma. Todos já alinhados também ao Código Civil. Eu acho que isso aqui ele está perguntando em relação a se o assistente de IA já entende o Código Civil, né? Eu acredito que seja essa a pergunta do Luiz aqui. Isso mesmo. Luiz, assim, ó, a gente não treina esse assistente para o Código Civil, mas você pode pegar o Código Civil, tá? E subir na sua plataforma, e a partir daí o seu agente vai também conhecer o Código Civil. Sabe o que eu achei interessante, pessoal, nesse material todo do Jonas aí? Eu acho que para mim faz diferença. Eu vou tentar explicar aqui para vocês também, que eu acho que faz a diferença. Por exemplo, eu tenho 9 condomínios. Cada condomínio tem sua convenção e tem seu regimento. Então, se o morador do condomínio X, por exemplo, pergunta, eu quero saber tal coisa, o próprio sistema já identifica de onde esse morador, se ele tiver denominado ali, se ele tiver salvo com o nome daquele condomínio. Eu quero saber qual é o horário de mudança. Ele vai lá na caixinha daquele condomínio, ele pega lá o regimento, pega a convenção, pega a informação e manda para o morador. Cara, isso facilita demais a nossa vida. Você não precisa você ficar procurando na convenção, você ficar respondendo. O negócio faz sozinho. Te ajuda muito isso. Tem mais perguntas aqui, Paulo. Tu tem que colocar a convenção e o regimento interno no app. Sim, tem que pegar o PDF e subir na plataforma uma única vez. Tá? Existe algum bloqueio para que as informações sejam restritas e não públicas por conta das informações e documentos que faremos na inserção? Totalmente restrito, tá? Na verdade, assim, o síndico tem total controle de todas as informações da plataforma e do WhatsApp também, tá? Por quê? Porque no momento que você for lá no seu WhatsApp e por algum motivo você não quer mais que as informações cheguem no sistema, você simplesmente vai lá e desconecta e o sistema para de receber essas informações. Além disso, você determina quais contatos você quer que passem pelo sistema. Tá? Porque, assim, a gente sabe que o síndico, muitas vezes, ele tem ali os condomínios, mas ele tem também questões pessoais. Então, nesses contatos pessoais, você vai lá na plataforma e põe para não monitorar. A partir daí, o sistema, ele simplesmente não processa mais mensagens daquele contato. Certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Preciso ver se a Decoração eles conseguem personalizar com a máscara da nossa empresa. Sim, tudo é personalizado, tá? Conforme a sua empresa, você, inclusive o tom o formato de resposta do agente, tudo isso é padronizado por empresa. As respostas são automáticas. Paulo, isso aqui muita gente me pergunta, tá? Tá, mas aí o agente vai responder o morador? Você pode escolher, tá? Mas o padrão o nosso agente de morador, ele só responde se ele encontrar a resposta no regimento, na ata ou na convenção. Tá? Por quê, Paulo? Porque a gente entende que o nosso agente, por mais especializado que ele seja, ele não pode substituir a conversa do síndico com o morador. Tá? Mas ele pode antecipar respostas que o síndico daria da mesma forma que o nosso agente vai dar. Então, por exemplo,
Se o cara tem uma dúvida sobre uma regra do condomínio, provavelmente o síndico vai fazer a mesma coisa que o nosso agente faria, que é consultar o regimento, consultar as regras do condomínio e responder para o morador. Né? Então, isso o nosso agente faz. Mas, por exemplo, o morador está reclamando de alguma questão da gestão, de alguma coisa, que é mais relacional. Aí o agente não interfere, tá? Aí ele fica quietinho, ele registra a demanda, notifica o síndico, mas não responde diretamente para o morador. Tá? Isso é mais por uma preservação da gestão do síndico do que pela resposta que poderia dar, certo? Deixar a plataforma mais para consegue configurar, deixar a plataforma mais para gestão interna. Sim, você pode configurar um modo monitoramento apenas da plataforma. Aí ela não responde nada, ela simplesmente monitora seu WhatsApp e vai gerando ali os alertas para você. Tá? E aí separando por condomínio, tudo direitinho. Mas ela não interfere em nada daí de dentro para fora. Ela só recebe as informações. A Anne quer falar alguma coisa? Desculpa, era só para mandar um joinha. Obrigada aí pelo teu retorno. Ah, tá. A dúvida era se a questão da resposta mesmo, se tem como eu deixar sem a IA responder o morador. Porque a gente sabe que tem clientes que preferem que o atendimento seja mais humanizado, como a gente diz mesmo, né? Por mais Exato. que ela pegue essas características de atendimento, mas tem clientes dessa forma, e eu pensei em trabalhar daqui a pouco, se for ativar a IA, categorias de clientes, né? Então, deixar para alguns clientes, você quer um atendimento personalizado, que uma colaboradora minha atenda? Ok, eu vou deixar dessa forma. Ou posso direcionar para uma IA e fazer pacotes de serviços diferenciados também, né? Que é um custo de operação ao mesmo tempo. Isso aí é um ótimo negócio, né? Porque daí você pode ofertar o atendimento digital, vamos supor que é um padrão dentro do seu pacote, e você pode ofertar um gerente de conta do condomínio, que daí vai ser uma pessoa que vai estar ali atendendo aquele grupo de condomínios, né? Então, acho que é bem interessante, é um bom caminho, né, para poder nivelar aí diferentes pacotes de serviço, né, de gestão de condomínio. É possível configurar a área de atendimento? Sim, é possível, Flávio, é possível configurar a área de atendimento, tá? E aí você pode até também colocar uma mensagem padronizada para quando estiver fora do atendimento. Tá? Paulo, alguém me pediu para mostrar o WhatsApp, né? Então, aqui, ó, Exatamente. eu mandei uma mensagem aqui de teste só para mostrar que está conectado na plataforma, agora 1h54, né? Mas eu poderia mandar qualquer mensagem aqui que ele faria a interpretação, né? E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem legal, que é o seguinte: sabe aquela visitinha no condomínio, Paulo, que você vai e você passou pelo corredor da garagem lá e você viu que a lâmpada estava queimada e, cara, você não tem onde anotar, você precisa anotar, você vai acabar anotando no seu próprio grupo do WhatsApp ali, para depois ver como é que resolve, né? No nosso sistema, Paulo, o síndico pode mandar um áudio para ele mesmo, tá, dizendo assim: eu estou no condomínio Rosa dos Ventos e verifiquei que a lâmpada do corredor da garagem está queimada, gera uma tarefa para mim. Ponto. Tá? A partir desse momento, o sistema vai receber esse áudio, vai interpretar o áudio e vai gerar uma tarefa vinculada àquele condomínio que você simplesmente falou no áudio. Tá? Então, essa é uma outra funcionalidade bem legal que resolve muita dor de cabeça do dia a dia, que é quando o cara está sem tempo para escrever ou para anotar, ele manda um áudio e está resolvido. Perfeito. Ó, o Flávio aqui está perguntando se consegue configurar o horário de atendimento. Sim, pode configurar. Já... Ó, vocês estão vendo aqui, ó, alerta crítico no radar. Tá, dá para ver aí, Paulo? Bem no Dá cantinho, para em cima ver. da tela. Dá para ver O que aqui. acontece, cara? Tá vendo ali no chat, eu mandei uma mensagem agora ali, ó. Fogo no condomínio. Tá vendo aqui? Sim. Vou dar um zoom aqui, ó.
Eu mandei uma mensagem agora dizendo assim, fogo no condomínio. Ele gerou um alerta para mim, então deu até um aviso sonoro aqui no meu computador, gerou um alerta no sistema e gerou um alerta lá no radar do WhatsApp para me informar que eu tenho uma questão urgente para resolver naquele condomínio, né? Porque se trata de uma questão de fogo, né? Então eu preciso atuar nessa demanda. Tá aqui, ó. Eu mandei essa mensagem aqui, ó, às 14 horas. Tá? Aí gerou a notificação e aqui no radar, tá aqui, ó. Ó, incêndio no condomínio. A mensagem, fogo no condomínio indica uma urgência grave e risco imediato à vida e ao patrimônio. Ninguém escreveu isso. Quem escreveu isso foi o agente de IA, que é treinado para interpretar esse tipo de situação, tá? E ele poderia ainda responder o morador dando instruções básicas para o morador de como que ele pode se resguardar, qual é o telefone que ele tem que ligar. Então, coisas assim são instruções que o sistema mesmo pode mandar. Mas aqui, ó, foi tudo automático, tá? Ele já classificou como crítico, já classificou como atendimento, já identificou meu condomínio e já gerou a demanda aqui diretamente no meu radar, sem precisar que eu tenha feito nenhuma outra situação, além de ter enviado a mensagem de fogo no condomínio. Então, isso aqui, de fato, é o que resolve o dia a dia dessas demandas que vão chegando em várias e várias e várias, às vezes ao mesmo tempo, e a gente não consegue parar para classificar tudo isso e identificar qual que é a urgência de cada um. O Antônio aqui perguntou, aliás, tem mais gente aqui, né? O Flávio perguntando aqui, aliás, mais gente perguntando antes aqui. O pessoal aqui da Reserva Caparó, nosso negócio só melhora. Mas é isso mesmo, foi aquilo que eu falei, a gente tem que usar ao nosso favor, tem que ser algo simples. Não adianta ser algo complicado, né? Algo difícil. A Thaís aqui perguntando se os relatórios de acompanhamento e manutenção também geram. E o Flávio perguntando se esse alerta é possível receber no celular. É sim. Recebe uma notificação no celular também. Tá? Ó, aqui eu tenho, falar em gestão, eu tenho alguns gráficos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ó, a IA já economizou 0,7 horas, né? Nesse teste que eu fiz para mim. Mas a gente tem casos aí que a IA economiza 2, 3 horas por dia do síndico, né? Só fazendo essas análises. Porque a gente fez um estudo, Paulo, que cada demanda que eu recebo no WhatsApp, até eu ler a mensagem, interpretar, salvar, categorizar, eu levo de 7 a 10 minutos para fazer isso, né? E o sistema faz isso em segundos. Então, se a gente somar tudo isso, no final do dia, dá um montão de tempo que você poderia estar usando para outras coisas, tá? Aqui, os relatórios operacionais, ó, tudo de forma visual, Paulo, bem fácil de entender. E olha aqui, ó, mapa de solicitações, que tipo de demanda que mais consome meu tempo por condomínio. Gente, vocês estão entendendo o quanto que isso pode ajudar a gente? Eu estou utilizando isso nos meus condomínios e tem me ajudado bastante. Eu tenho economizado muito tempo e, principalmente, quando você chega numa assembleia ali, que você está disputando um cargo e você mostra, gente, olha como é que a gente faz aqui o nosso processo aqui de gestão, para vocês entenderem como é. Pessoal, você tem possibilidade aí grande de sair na frente, porque todo mundo hoje sabe que a tecnologia ajuda e quando ela é bem utilizada, ela é usada como uma ponte, enfim, nos ajuda demais, de fato. Mas a gente tem que entender o quanto que ela pode nos ajudar, de fato. Tá? Eu acho que esse é algo bem interessante mesmo, viu? Tá? Ô Jonas, quer colocar teu contato? Tem bastante coisa para mostrar, não dá tempo de mostrar tudo hoje, né? Não, tem bastante coisa. Só queria responder as últimas perguntas ali, se é possível receber no celular, sim, é possível. Gera relatórios de acompanhamento de manutenção preventiva, contratos, tudo isso você pode gerenciar pela plataforma aqui, tudo integrado. Tá? Controle de check-in e check-out para condôminos. Não, isso não sei se é exatamente o que eu imaginei que seja, mas não tem essa parte, não. Essa IA é do próprio aplicativo do GPT, é nossa. Essa IA é nossa, tá? Isso vai ajudar muito na captação de novos condomínios. Cara, isso aqui é a coisa mais interessante que eu vejo, tá? Desculpa.
Você pode, se você administra hoje 20 condomínios, uma equipe, ou sozinho, que seja, como é que você pensaria em administrar 40? Eu acho que é impossível fazer isso, né? Mas se você tiver uma tecnologia que faça coisas para você, você pode sim pensar em aumentar a sua carteira de condomínios, sem precisar aumentar aí todo o operacional de forma... a cada 5 condomínios tem que colocar um novo colaborador. Não. Se você tiver uma tecnologia que te apoia isso, você pode fazer isso sim, tá? Então, além de resolver o hoje, essa plataforma também abre um caminho para você crescer, para você faturar mais, para você ter mais condomínios na sua carteira, tá? O painel de gestão é bem completo, pelo que eu vi agora na tela. Sim, é muito completo, eu mostrei só um deles, tá? A gente tem vários painéis de gestão, tem vários relatórios, vários painéis de resultado mesmo, que vocês podem acompanhar tudo por ali. E, Paulo, para fechar com chave de ouro, sabe aquela demanda que eu tenho que trocar a fechadura da porta do hall de entrada e eu tenho que avisar o prestador? Sim. Quando você associa o prestador no sistema, na tarefa, o sistema avisa o prestador pelo WhatsApp. Caramba, cara. Direto, assim? Direto, automático. Ele identifica o prestador na tarefa e já manda um WhatsApp para o prestador já com um resumo do que você precisa que ele faça lá. Pô, mas aí fica fácil também, né? Que beleza. Muito fácil. Muito fácil. A pessoa já sabe lá. Já recebe o WhatsApp, já sabe o condomínio, já sabe o que tem que fazer, né? Então, tudo isso de forma automatizada. Foi o que a Marli falou, bacana demais, porque a gente nem se preocupa, já manda direto pro cara. Já vai, aliás, já vai direto. Né? Se a gente se esquece, o negócio já vai direto. Exatamente. Ó, gente, tô colocando aqui, ó. Tô colocando aqui o WhatsApp do Jonas também. Não sei se podia ou não, Jonas. Tá faltando apenas fazer o cafezinho. Cara, o cafezinho ele não faz ainda, mas ele pode te dar uma receita ali do como é que Eu coloquei aqui, gente, ó, o WhatsApp do Jonas. Ali, ó. Acabei de colocar. E também tem a página. Qual que é teu Instagram mesmo, Jonas? é @jonas.conexcondo. Vou botar aqui, ó. Conexcondo. Conexcondo. Acho que é assim. Isso. @jonas.conexcondo. Gente, Isso aí. opa, faltou o Yali. Dá uma conversada com o Jonas aí. Pede lá uma degustação para ele aí, para você entender o sistema. Exatamente para você conhecer um pouco, porque isso possibilita a gente pegar um número maior de condomínios, enfim, ser muito mais ágil em todo o processo, viu? Ô, Jonas, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E espero ter respondido aí algumas dúvidas sobre como usar a inteligência artificial na gestão de condomínios. Maravilha, cara. Obrigado. Gente, antes de vocês saírem, deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se está aparecendo para vocês ou não aí, mas é do curso que a gente vai fazer no início de maio agora. É um curso com duração de 5 meses. Tá? Então, você que quer, de repente, se capacitar um pouco mais, conhecer um pouco mais, é um curso que ele é online, mas ele é ao vivo. Então, todas as quintas-feiras, aula das 19 às 21 horas, 21h30 mais ou menos. Eu vou lecionar uma parte desse curso falando do síndico, do dia a dia, das demandas do dia a dia, e a outra parte é a doutora Luciana, que ela é uma advogada, condominialista, especialista na área. Então, acho que vários de vocês conhecem já aí a doutora Luciana. Tem várias pessoas aqui que já estão participando, o Luiz está participando, o Cristiano, várias pessoas aqui que já estão participando. Então, são 5 meses, dão 80 horas de curso. E o diferencial desse curso, gente, que ele é um curso certificado pelo MEC. Então, esse faz toda uma diferença. Também tem outra situação, se de repente você perdeu um dia de aula, não tem problema, você pode assistir no outro dia, já vai estar disponível lá, gravado para você. É claro que o ideal é sempre assistir ali no horário, mas se não, vai ter outro dia. E para vocês terem ideia, eu vou passar aqui só para vocês verem ó, a estrutura desse curso. A gente fala ali de estrutura de funcionamento de condomínio 1 e 2, para a gente deixar isso bem claro. A gente fala sobre comunicação condominial, introdução ao direito ao condomínio 1 e 2 também, mas é algo sem o juridiquês aí, responsabilidade civil e criminal do síndico, quóruns, como que funcionam os quóruns, de fato, assembleia, organização prática e organização também legal da assembleia, como se faz, prestação de contas, legal e prática, previsão orçamentária, a gente faz junto, estrutura financeira do condomínio, inadimplência, como a gente trata, gestão profissional 1 e 2, a gente também fala de manutenção predial nesse curso, a gente também fala ali de análise de convenção e regimento, cada um traz sua convenção, seu regimento para a gente analisar junto, a gente fala sobre teoria geral de contrato,
né? O condomínio tem um monte de contrato, como que a gente faz para organizar e analisar esses contratos, as práticas contratuais, cláusulas essenciais também, a gente fala de gestão e fiscalização de fornecedores, a gente fala de empreendedorismo na prática, isso também, tá? Resolução de conflitos, aplicação de medidas punitivas, temas atuais, Airbnb, carro elétrico, NR01, gente, e também vai ter uma simulação estruturada na Assembleia. Então, quem tiver interesse, pessoal, por favor, me procura ali, tá? Que vai ser um curso bem completo mesmo aí para vocês, tá? Acho que tem muita coisa boa para aprender aí. Perfeito? Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Jonas, obrigado por estar por aqui. A gente não consegue falar mais, a gente já passou até do nosso tempo aqui. Mesmo assim, a gente está com 33 pessoas aqui ainda. Mas quinta-feira que vem, nós estamos de novo aí. Eu espero vocês. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau.